Olá, meu amigo, estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês. O estudo de hoje, tudo que iremos aprender hoje, está baseado na Bíblia Sagrada. Por isso que eu fico muito feliz em compartilhar a palavra de Deus com você. Olha, o estudo que nós vamos ter hoje é falando sobre o santuário de Deus. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. O santuário. Vamos aprender hoje sobre o santuário de Deus. A primeira pergunta é: que pedido especial fez Deus a Moisés? Olha só, que pedido foi esse que Deus fez a Moisés? Em Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e versículo 40, a palavra de Deus nos diz algo interessante. Olha o que é que diz a palavra de Deus. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme todo o que te foi mostrado, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o farei. Então Deus pediu para Moisés que fizesse um tabernáculo, uma casa onde Deus pudesse habitar. E esta casa, o que era feito lá? Lá era um local de adoração. Hoje nós adoramos a Deus, vamos para a igreja, orar, louvar, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Isto nós fazemos, é o modo que nós adoramos hoje. E como eles adoravam no tabernáculo do povo de Israel. Olha, antes de responder essa pergunta, nós vamos para a segunda pergunta. Como era o santuário? O santuário era dividido em dois compartimentos. O primeiro era o lugar santo e o segundo o lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário, ou seja, todos os dias o sacerdote fazia um trabalho no lugar santo. No lugar santo, no santuário, continha o quê? Uma mesa com os pães, o candelabro e o altar de incenso. Isso no lugar santo. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, no dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês. Ali se encontrava a Arca da Aliança, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos. Uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão. Um véu separava esses dois compartimentos. À frente do lugar santo ficava o pátio, na qual estava o altar de holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. O santuário era móvel, cercado e teve sua construção aprovada por Deus. Veja que interessante. O santuário era um local como uma igreja construída no meio das tribos de Israel. E ali, todos os dias, o sacerdote fazia um trabalho. E que trabalho era esse?
o trabalho que ele fazia era sacrificar um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Todo israelita, quando acordava de manhã, ele pegava o seu cordeiro, levava para o santuário, sacrificava o cordeiro, o sacerdote ia lá, molhava o dedo com o sangue daquele cordeiro, entrava no lugar, entrava no santuário e aspergia o sangue. Isso ele fazia todos os dias. No dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote entrava e fazia expiação por todas as tribos, por todo o povo de Israel. Isso era o ritual, era o método ou o modo que eles usavam para adorar a Deus. Olha, no santuário existia alguns móveis, alguns símbolos que representavam Jesus Cristo. Lá no santuário existia o quê? O pão da propiciação. Cada símbolo ali apontava para Jesus. Em João, capítulo 6, versículo 35, o próprio Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida é uma declaração de Jesus, significando que ele é o alimento essencial que sustenta o ser humano. Então, ali tinha o pão da propiciação, apontando que Jesus é o pão da vida. E esse pão da vida, ele é o quê? Significa que ele é o alimento essencial para o meu e para o seu sustento. Lá também existia a pia, onde continha água, onde os sacerdotes lavavam as mãos, se purificavam para poder fazer os sacrifícios. A água da vida é uma metáfora usada por Jesus para se referir a si mesmo como a fonte da vida eterna. E é a satisfação espiritual que sacia uma sede que a água comum não pode saciar. Então, em João 8,14, Jesus ele fala que ele é a água da vida. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Então, essa água, ela nos purifica. Ou seja, Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E ela refere-se ao quê? Jesus se referindo a ele mesmo como a fonte da vida eterna e é a satisfação espiritual que sacia uma sede que a água comum não pode saciar. Também lá no santuário existia o candelabro para iluminar todo o santuário. E o santuário, que era móvel, ele tinha que ter o candelabro iluminando o santuário diariamente. Aqueles candelabros, eles não se apagavam. E Jesus, quando ele esteve aqui, em João 8,12, ele diz que é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, significa que Jesus é a fonte da verdade espiritual, orientação e salvação, que ilumina a escuridão do pecador, do pecado e da ignorância, oferecendo um caminho para Deus e uma vida nova aos que creem nele. Aqueles que creem em Jesus, ele é iluminado através do próprio Jesus. E também, todos os dias lá, tinha um sacrifício, um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde.
O cordeiro representava o sacrifício de Jesus, que aconteceria tempos depois. E esses rituais eram simbolizando, apontando que um dia viria o Salvador. Meus queridos, esse estudo ele é muito importante, pois ele faz com que a gente entenda o que Jesus fez lá no passado e o que Jesus está fazendo hoje por nós no santuário celestial. Uma pergunta interessante é a sexta pergunta que eu tenho aqui desse estudo. Eu estou pulando algumas perguntas porque não dá para fazer todas, senão nós teríamos que passar aqui bastante tempo. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está funcionando atualmente? Em Mateus 27, versículo 50 e versículo 51, quando Jesus estava lá na cruz, quando ele morreu, quando ele exclamou: em tuas mãos entrego o meu espírito, o véu do santuário terrestre rasgou-se de cima a baixo. Por que eu estou falando isso? Porque o povo de Israel, naquela época, eles, para poder obter perdão dos pecados deles, eles levavam um cordeiro de manhã e à tarde para oferecer a Deus, para que Deus pudesse perdoá-los. E esse sacrifício simbolizava que Jesus iria morrer no lugar do pecador. Porém, quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, não era mais necessário esse sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício não era mais uma simbologia, mas algo real, tinha terminado de entregar a sua vida no meu e no seu lugar. Então, qual foi o acontecimento que terminou com aquele ritual? Foi quando Cristo morreu na cruz e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra do lugar deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário no céu, que Ele mesmo erigiu e não o homem. Cristo está no santuário celestial hoje, intercedendo por mim e por você, assim como o sumo sacerdote fazia no dia da expiação. Ele ia lá interceder por todo o povo de Israel. Se houvesse algum pecado que não tivesse sido confessado, o sacerdote, ele não sairia vivo do lugar santíssimo. Meus queridos, eu quero que vocês entendam o que Deus ele quer dizer com isso para mim e para você. O santuário terrestre prefigurava o sacrifício ou mostrava para o povo de Israel naquele tempo o que iria acontecer no futuro. Deus queria que seu povo entendesse melhor seu plano de salvação. Então pediu para que Moisés construísse um santuário. Desta forma, por meio dos símbolos do santuário, o Senhor manteria vivo na mente humana a promessa do Messias, aquele que, pelo derramamento do seu sangue, livraria o homem da morte. Então, a gente vemos aqui o que Deus ele quer, o que ele fez por nós e o que ele quer que a gente faça hoje. Hoje, para a gente pedir perdão dos nossos pecados, não precisamos mais sacrificar nenhum cordeiro,
porque o Cordeiro já foi sacrificado lá na cruz. Hoje nós precisamos o quê? Nos arrepender, confessarmos os nossos pecados, e Jesus, que está lá no santuário celestial, irá interceder por mim e por você. Tudo ok? Espero que esse estudo possa ser de grande aprendizado. É para mim e espero que seja para você também. Nesse momento eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho, dar um like, compartilha nas redes sociais e também gostaria muito que você colocasse aí nos comentários o que você está achando desse estudo. Jesus Cristo muito em breve está voltando e quando Ele voltar, Ele não quer deixar nenhum dos seus filhos aqui na terra. Ele quer levar para viver com Ele toda a eternidade. Iremos passar 1000 anos lá no céu e depois Deus restaurará a terra e iremos morar com Ele por toda a eternidade aqui na terra restaurada. E lembre-se, Jesus te ama e Ele vai voltar.